O material biológico de plantas e alguns animais podem ser transformados em um tipo de combustível, conhecido por biomassa. Quando queimada, a biomassa pode gerar energia na forma de eletricidade, calor ou energia química. No entanto, ela não precisa ser necessariamente queimada para ser útil. Na maioria das vezes, a biomassa é derivada de resíduos vegetais como beterraba, milho ou cana, que são usados para produzir etanol, combustível para carros, aviões ou outras formas de transporte. Por ser renovável, trata-se de uma fonte potencialmente ilimitada, bem como os artigos envolvidos são vistos como menos prejudiciais para o meio ambiente, pois geram pouca poluição. A biomassa é utilizada na produção de outras formas de energia sólidas, como o carvão vegetal, na produção de combustível renovável, como o etanol e o biodiesel, e o biogás proveniente nos aterros sanitários. Para obter energia através da biomassa, são utilizadas as seguintes técnicas: combustão. Libera o calor para a produção de eletricidade por meio da biomassa, que pode ser utilizada nas usinas de carvão. Na indústria de madeira, é utilizada a combustão de restos de madeira para a produção de calor e eletricidade. Gaseificação. Converte biomassa em combustível na forma gasosa, tendo como principais produtos o hidrogênio e o monóxido de carbono, utilizados na geração de energia em indústria química. Fermentação. Desintegra a biomassa com uma bactéria anaeróbica para que se forme uma mistura contendo metano e dióxido de carbono. É utilizado para a formação de eletricidade e nas indústrias para purificação de lixo e esgoto. A utilização de biomassa sólida como recurso energético apresenta várias vantagens, entre as quais se destacam o baixo custo de aquisição, o menor risco ambiental e o fato de se tratar de um recurso renovável. A biomassa líquida existe numa série de biocombustíveis líquidos com potencial de utilização, todos com origem nas chamadas culturas energéticas. São exemplos o biodiesel, obtido a partir de óleos de cozinha ou girassol, o etanol, produzido com a fermentação de hidratos de carbono, açúcar, amido, celulose, e o metanol, gerado pela síntese do gás natural. Já a biomassa gasosa é encontrada nos efluentes agropecuários provenientes da agroindústria e do meio urbano. É achada também nos aterros de resíduos sólidos urbanos. Esses resíduos são resultados da degradação biológica anaeróbica da matéria orgânica e são constituídos por uma mistura de metano e gás carbônico. Esses materiais são submetidos à combustão para a geração de energia. A matéria orgânica, produzida pelas plantas através da fotossíntese, processo que utiliza a radiação solar como fonte de energia, é fonte energética de quase todos os seres vivos. Graças à grande cadeia alimentar, onde a base primária são os vegetais, essa energia é repassada para os animais, diretamente para os herbívoros, e destes para os carnívoros primários e secundários. A renovação da biomassa se dá através do chamado ciclo do carbono. A decomposição ou a queima da matéria orgânica ou de seus derivados provoca a liberação de CO2 na atmosfera. As plantas, através da fotossíntese, transformam o CO2 e a água nos hidratos de carbono, que compõem sua massa viva, liberando oxigênio. Dessa forma, a utilização da biomassa, desde que não seja de maneira predatória, não altera a composição média da atmosfera ao longo do tempo. As vantagens da biomassa é que o seu aproveitamento pode ser feito diretamente através da combustão em caldeiras e fornos. O aumento de sua produção pode ser associado à diminuição no consumo de combustíveis fósseis. O Brasil possui boas condições naturais e geográficas para a produção de biomassa. Contribui para a menor emissão de gases poluentes, utiliza recursos renováveis, possui alta eficiência energética e possui baixo custo. Além das vantagens observadas, a biomassa também
Aproveita os gases gerados pelos aterros sanitários e resíduos agrícolas. É mais economicamente viável do que as outras fontes de energia renovável. Possui facilidade de extração energética e aplicação em diversos setores. Emite menos gases poluentes que as demais fontes de energia. Promove a economia local e diminui os deslocamentos. Reaproveita os resíduos antes descartados e utiliza recursos renováveis. As desvantagens da biomassa são as dificuldades de armazenamento e transporte de biomassa sólida. Contribui para a formação de chuva ácida, custo elevado na aquisição de equipamentos industriais, grandes impactos ambientais em áreas verdes, possui um menor poder calorífico comparado com outros combustíveis. As desvantagens da biomassa são poucas, se comparadas às vantagens, mas existem e colocam seu uso em questão. Sua extração provoca destruição da fauna e flora de determinada região. Proveniente da combustão, na maioria dos casos, ela libera gases como o CO e o CO2, causadores do efeito estufa. Essa emissão é menor do que a dos outros combustíveis fósseis, mas ainda existe. A maioria dos tipos de biomassa tem baixa densidade, ou seja, eles ocupam muito espaço, o que encarece e dificulta o transporte e o armazenamento. A biomassa vem com algumas exceções de vegetais que apresentam alto teor de água, de até 80%, o que torna seu poder calorífico baixo. Para se tornar útil para a geração de energia, a biomassa tem de ser seco, o que leva tempo e aumenta o custo. A biomassa mais utilizada atualmente é a lenha. Além de provocar o desmatamento, emitem gás carbônico. As principais fontes alternativas de biomassa no Brasil são, na região norte, a lenha, o carvão, os resíduos agrícolas e os óleos vegetais. Na região nordeste, o bagaço de cana e etanol, resíduos agrícolas e óleos vegetais, a lenha e o carvão. Na região centro-oeste, a lenha, os resíduos industriais, resíduos agrícolas e óleos vegetais. Na região sul, o bagaço de cana e etanol, os resíduos agropecuários e os resíduos industriais. E na região sudeste, o bagaço de cana e etanol, lenha, carvão, resíduos industriais e resíduos agrícolas. As políticas públicas brasileiras têm contribuído para a pesquisa e desenvolvimento de novos processos de extração, novas matérias-primas que ajudem a ampliar a produção de energia de biomassa. De acordo com o projeto de lei 3.529/12, as companhias que fazem a distribuição de energia elétrica no Brasil serão obrigadas a comprar pelo menos 250 megawatts de energia elétrica produzida pela biomassa a partir de 2014, por um período de 25 anos. Segundo dados do Conselho Mundial de Energia, em 2005, o Brasil ocupava a terceira posição entre os produtores mundiais de bioenergia e o primeiro lugar na produção de etanol. Atualmente, o país lidera a produção de biodiesel e possui a maior capacidade instalada para a produção de energia derivada da biomassa, mostrando que a energia de biomassa é uma tendência crescente por aqui para os próximos anos e deve complementar a geração de energia hidroelétrica, suprindo as necessidades energéticas justamente nos períodos de seca.